Maurício Santos, o repórter do futuro, saudosista e atual do futebol de todos os tempos. Hoje, em caráter especial, diretamente aqui do estádio Casa Alencar Pinto, em Porangabuçu, vamos aqui entrevistar aqui para o blog esportivo da Mal Retro Posters e o programa Olavo Salles, o programa mais eclético do Rádio Nacional, um grande ídolo do futebol nacional. Vamos falar hoje com Silas, grande craque da história do futebol. Vamos conhecer aqui um pouco da sua trajetória futebolística, clubes por onde ele atuou, ano a ano, e os títulos conquistados nessa sua grande carreira futebolística. Desde já, Silas, agradecer a oportunidade de estar falando com você. E é um prazer aqui de receber aqui para o site esportivo, blog esportivo da Mal Retro Poster, e o programa Olavo Salles. Silas, em primeiro lugar, vamos conhecer aqui a sua origem. Onde tudo começou, Silas, no futebol, na sua carreira? É um prazer, né, falar com vocês. Eu sou natural de Campinas, né, estado de São Paulo. Portanto, comecei a minha carreira ali. Eu jogava num time que chamava Foto Brasil. Lá nós temos o Guarani e nós temos a Ponte Preta, né, time reconhecidos nacionalmente. E existia esse time que se chamava Foto Brasil, que hoje é Cambuí, onde apareciam ali grandes atletas também. E eu comecei a jogar na infância nesse clube. Só que depois dali eu fui direto para o São Paulo, né? Eu cheguei a fazer... Qual foi o ano, Silas, que você começou nesse clube de origem? Eu estou falando aí, eu sou de 1965, então eu estou falando de 1977, 78, quando eu estava ali com meus 12 para 13 anos, né? Começando ali os primeiros passos num time de futebol. Então, por volta de 78 e 1982 foi quando eu fui para o São Paulo, né? Aí começar a minha carreira ali. E no São Paulo, Silas, como foi a sua chegada no São Paulo? Quem levou para o São Paulo Futebol Clube? Na verdade, havia um treinador, o nome dele era Cidinho. Ele já tinha sido técnico no São Paulo nas categorias de base. Foi um ex-jogador, tinha sido técnico no Palmeiras também. E aí ele me viu jogando lá em Campinas, né? Jogando com os jogadores profissionais que estavam de férias. E aí ele gostou e perguntou se eu queria fazer um teste lá no São Paulo. Eu falei que sim. Eu trabalhava, né, naquela época, eu era office boy, trabalhava na De Pascoal. E aí pedi as minhas contas na De Pascoal e fui passar uma semana lá no Morumbi. E foi quando tudo começou, né, na verdade, a acontecer. Qual foi o ano precisamente, Silas, que você chegou ao São Paulo? O ano preciso foi 1982, né? Ali nos começos de janeiro, fevereiro de 1982, foi quando eu deixei a minha cidade, né? E fui morar em São Paulo. E passou a ser profissional. Qual foi o ano que você passou a ser profissional do São Paulo Futebol Clube, Silas? Eu passei para os profissionais do São Paulo em 1985, tendo alguma passagem, na verdade, em 1984 pelo profissional. Quem me mandou lá foi o Paulo Forlan, pai do Diego Forlan, que era meu técnico. É uruguaio? Uruguai, que já tinha jogado no São Paulo também, era um lateral de... Nos anos 70. Isso. E aí o Forlan era nosso técnico lá nas categorias de base do São Paulo. O São Paulo precisou de um atleta e ele me mandou para ficar... jogamos um jogo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu e fomos para uma excursão em Londrina, Palmeiras, São Paulo, Londrina e o Café, e jogamos essa excursão. Dali eu voltei, fui para a seleção de base, né, para a seleção de juniores. Quando eu voltei da seleção de juniores, já fiquei direto ali treinando com os profissionais. Ficou quanto tempo no São Paulo, Silas? E quantos títulos você ganhou no São Paulo? Na verdade, eu fiquei de 1982 a 1988, né, sendo campeão, primeiro sendo campeão juvenil, depois fomos bicampeões paulistas e campeão brasileiro, né, ali contra o Guarani em 87. Depois voltei no São Paulo em 1998, mas depois de 10 anos, né? Mas aí fiquei pouco tempo e fui para o futebol japonês. Silas, falando de São Paulo ainda, que foi a sua grande carreira, você fez no São Paulo. Você lembra o time do São Paulo, campeão de 85? Lembro um por um. Gilmar, Zé Teodoro, né? Oscar, Dario Pereira, o Nelsinho, Bernardo, o Pita e eu, o Miller, o Careca e o Sidney. Esse era o nosso time.
Quem era o treinador desse time em 85? Em 85 era o Cilinho. E o time de 87, você lembra, Silas, também? O time de 87 era o Gilmar, Zé Teodoro, era o Adilson, o Dario Pereira. O Oscar já tinha saído, né? E o Nelsinho. Depois o Bernardo, o Pita e eu. Depois nós tínhamos o Miller, o Lê e o Edivaldo. O Sidney estava lá, mas já não estava jogando, e o Careca tinha ido embora já. Em 87, falando ainda desse campeonato de 87, tinha um cearense que jogava no São Paulo. Você lembra dele? Você lembra o nome dele, Silas? Era o Dino? Ou era o Freitas? Não, era o Tangerina. Ah, o Tangerina. Tinha o Tangerina também. Nós tivemos o Dino, mas o Dino acho que ele era alagoano. Não, ele era alagoano. E nós tínhamos o Tangerina também. O Tangerina foi um atleta que nos ajudou muito lá. E foi um atleta que teve um tempo muito gostoso com a gente lá. E 87 você foi campeão. E o outro título do São Paulo foi em 89? O outro título foi em 86, que nós fomos campeões paulista. Esse time que eu falei era o time de 86. O time que foi campeão brasileiro de 1986, mas o campeonato terminou em janeiro de 87. Esse time tinha o Zé Teodoro, aí tinha o Wagner Basílio, Dario Pereira, Nelsinho. Aí tinha Bernardo, o Pita e eu. E na frente jogavam Miller, Careca e Sidney ainda. Esse time que foi campeão brasileiro. Esse time, na época, se chamava Os Menudos do Morumbi, você me confirma isso? Foi o apelido que deram pra gente, né? Mas pra garotada mais nova, né? No caso o Miller, o Sidney, o Visoli, o Renatinho, o Niltinho e eu, que éramos os garotos que estávamos começando ali. Então eles deram esse apelido por conta daquele grupo porto-riquenho que chegou aqui no Brasil e teve um sucesso muito grande. Eram meninos de 12 a 16 anos. Dentre eles estavam o Rick Martin, estava o Roy, aquela turma toda. E aí, como a gente tinha o cabelo parecido com o deles, então eles acabaram... Alguns chamavam a gente dos Menudos do Morumbi e outros chamavam a gente dos Menudos do Cilinho, que ficou... Até hoje a gente escuta isso aí, né? Depois do São Paulo, Silas, essa sua grande trajetória no São Paulo, você atuou em quais clubes? Depois eu fui para o Sporting de Portugal. Do Sporting eu fui para o Cesena, na Itália. Do Cesena eu fui para a Sampdoria. Da Sampdoria eu voltei para o Internacional de Porto Alegre e Vasco da Gama. Daí eu fui para o São Lourenço, na Argentina, né, que também foi um capítulo à parte. Do São Lourenço eu voltei para o São Paulo. Aí do São Paulo eu fui para o Japão, fiquei 2 anos jogando lá no Kyoto. No Kyoto Purple Sanga. Quando eu voltei do Japão, aí eu já voltei para o Atlético Paranaense e ali eu joguei em clubes considerados menores, como a Portuguesa Santista, e encerrei a minha carreira joguei no América Mineiro também, encerrei a minha carreira jogando pela Internacional de Limeira. E você falou aí no São Lourenço, na Argentina, que não é fácil, né, Silas, um brasileiro atuar no futebol argentino. Como foi a sua chegada lá no futebol argentino? Quem foi que levou você para lá no futebol argentino, precisamente para o São Lourenço? Na verdade eu trabalhava com o Juan Figuer, né? E o Juan Figuer é um empresário uruguaio que trabalhou muito com jogadores da seleção brasileira e com a própria CBF. E aí o presidente lá, Fernando Miele, pediu um meia para ele. E um amigo meu que morava lá, o nome dele é Johnny Monteiro, que tinha muita ligação com o clube, sugeriu para eles o meu nome, e eles gostaram, e a gente acabou sendo transferido lá para o São Lourenço, e foram realmente 4 anos de muita alegria, e eu tenho muitos amigos até hoje, eu converso com muitos deles lá, né? Inclusive com o vice-presidente do São Lourenço e o próprio presidente. Quantos títulos jogando pelo São Lourenço da Argentina, Silas? Lá você disputa os torneios de verão e o campeonato argentino, né? Nos torneios de verão a gente foi campeão em quase todos que nós disputamos, mas campeonato argentino mesmo, nós ganhamos né, que foi no ano de 1995, depois de 22 anos, e foi uma conquista assim que ficou para a história. Inclusive a gente está comemorando agora o 20º aniversário dessa conquista, e o São Lourenço está fazendo um jogo lá e está me convidando para participar, né,
os campeões de 95 contra um combinado lá de amigos do São Lourenço. E você não vai poder ir, né, Silas, para esse compromisso lá do São Lourenço? Infelizmente não vou poder estar lá, porque nós temos nossos compromissos aqui no Ceará, né? Então fica inviável essa minha participação, mas já combinei com o presidente, também com o Marcelo Tinelli, que assim que tiver uma oportunidade eu vou fazer uma visita lá para o São Lourenço. Você lembra desse time do São Lourenço, Silas? Ou é difícil você escalar esse time aqui pra gente? Não, lembro de um por um. Era o Oscar Pacê no gol, aí nós tínhamos o Rolly Escudeiro na lateral direita, nós tínhamos Arévalo na zaga central e Oscar Ruggeri na quarta zaga, Damian Manusovic na lateral esquerda, aí Fernando Galeto de volante, Javier Neto pela direita, o Diablo Monserrat pela esquerda, não, o Diablo Monserrat pela direita, o Javier Neto pela esquerda e eu jogando como 10 ali de enganche. E na frente a gente tinha o Gagego Gonçalves e o Pampa Biagio. Esse foi o time que foi campeão. Esse é o São Lourenço de 85, escalado aqui pelo atual treinador do Ceará Sporting Clube, Silas. Silas, agora virando aqui um pouco a chave, saindo dos clubes, vamos falar um pouco de seleção brasileira. Qual foi a sua primeira convocação para a seleção brasileira, tanto a juniores como a profissional, Silas? A juniores foi em 1985, né, quando nós disputamos o Sul-Americano no Paraguai, onde nós fomos campeões, né, um time que tinha Tafarel, tinha o Henrique, que jogou no Corinthians zagueiro, tinha o Miller, tinha o Gerson, né, que depois veio a falecer de AIDS, tinha o Balalo também, que jogou no Inter de Porto Alegre, tinha o Tozinho, tinha o João Antônio, ou seja, um time muito forte, né? Tinha o Dida, que jogou também no Curitiba, campeão brasileiro, lateral esquerdo, o Luciano, que jogou pela Portuguesa Santista. Esse foi a primeira convocação e o primeiro título. Jogamos a final contra o Paraguai do Chilaver, lá no Defensores del Chaco, né, no Paraguai. Depois nós fomos campeões do mundo na Rússia, jogando aí contra a Espanha. A Espanha tinha um Zoué, né, goleiro, que hoje é auxiliar do Luiz Henrique no Barcelona, né? E jogamos contra a Espanha. Goicoechea também jogava, aquele número 7 que jogou várias Copas do Mundo pela Espanha. Isso pela Seleção Brasileira de Juniores. Logo em seguida, 86, disputamos a Copa do Mundo profissional no México. Depois, 87, disputamos a Copa do Mundo, a Copa do América na Argentina, né? Em 89, a Copa América no Brasil, onde nós somos campeões também. E 90, a Copa do Mundo na Itália. Foi a minha última participação assim, a nível de Copa do Mundo. Minha participação com a seleção foi até 1992, e aí eu deixei de participar da seleção brasileira. Joguei ainda até 2003, quando encerrei a minha carreira, e aí continuei jogando mais uns 3 anos pela seleção brasileira de Master. Então, eu, assim, com relação à seleção brasileira, eu tive pela seleção de base, pela seleção principal e encerrei pela seleção de Master. Então, não posso reclamar, não. Seleção foram as 3, né? A base, a profissional e a master. E Silas, escala aqui pra gente aqui esse time de 89, campeão da Copa América, não é isso? Isso. No Maracanã, né? Jogamos contra o Uruguai. Era o Tafarel, o Mazinho era o lateral direito, Aldair, Ricardo Gomes e Mauro Galvão. Aí jogava o Branco na lateral esquerda. Depois no meio jogava o Dunga, o Valdo e eu. E na frente, Bebeto e Romário. Essa era a seleção de 89, que foi campeã da Copa América. E no Internacional, Silas, você foi campeão internacional. Quais foram os títulos no Internacional de Porto Alegre? No Inter nós fomos campeões da Copa do Brasil, né? E bicampeão gaúcho, né? Copa do Brasil foi contra o Fluminense. Um gol do Célio Silva de pênalti. E no Campeonato Gaúcho nós ganhamos do Grêmio, né? Na final. Nós ganhamos de 2-1 lá no Olímpico e depois empatamos 0-0 na final lá no Beira-Rio. Nesse período, o Grêmio imperava no futebol gaúcho, né, nos anos 80. O Internacional quebrou uma sequência de vitórias do Grêmio em campeonatos gaúchos. Não é isso, Silas? Isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Depois eu vim a ser campeão gaúcho muitos anos depois, agora em 2010, com o Grêmio, mas já como técnico, né? E contra o próprio Internacional. Sim, agora a gente virando aqui a chave para a gente encerrar, Silas, esse nosso bate-papo aqui. Como treinador, como foi que surgiu o Silas como treinador? Você ingressou aonde? Qual foi os seus primeiros passos como técnico de futebol?
Silas. Eu comecei como auxiliar do Zete, né? Aqui no Ceará mesmo, no próprio Fortaleza. Assumi o Fortaleza depois que o Zete deixou como treinador principal. Depois fui para o Avaí, onde nós tivemos aquela campanha maravilhosa em 2008, que o time subiu de divisão, né? Foi para a Série A depois de 30 anos. E em 2009 fomos campeões catarinenses depois de 12 anos. Aí fizemos aquela campanha maravilhosa na Série A, o clube ficou em 6º lugar. Foi a melhor campanha da história do clube, né, até hoje. E dali eu me transferi para o Grêmio, do Grêmio para o Flamengo, né? Do Flamengo eu voltei para o Avaí, aí fui para o mundo árabe, fiquei 2 anos lá no Catar, no Al Arabi, onde nós somos campeões da Copa do Sheikh Jassim, e no Al Garrafa, onde nós somos campeões da Copa do Emir. Voltei para o Brasil, e aí trabalhei no Náutico, América Mineiro, Portuguesa Santista e agora aqui no Ceará. E esse título do Ceará, esse título de 2015, Silas, é um dos seus maiores títulos na sua carreira, esse título da Copa do Nordeste, 2015, pelo Ceará Sporting Clube? Sem dúvida nenhuma, porque é um título nacional, um título que dá vaga na Sul-Americana, e um título, além da gente ter ganho ele invicto, foi inédito também para o clube. Então, é bom você entrar para a história de um clube que está se tornando um clube grande no Brasil, e que acredito que num espaço curto vai figurar entre os grandes do futebol brasileiro. Silas, desde já agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui pessoalmente falando com você, que não é fácil. Essa aqui é a minha primeira entrevista assim, de um craque, de um ídolo do passado a nível nacional. E desde já agradeço e muito obrigado pela participação aqui no blog esportivo da Mal Retropostos e no programa Olavo Salles, programa mais eclético do Rádio Nacional. Aqui foi Maurício Santos, diretamente de Porangabuçu, com o treinador Silas. Silas, as suas considerações finais, Silas, por favor. Um grande abraço, Maurício. Um prazer falar com você. Um grande abraço para todas as pessoas que vão estar nos ouvindo, aquelas que vão estar lendo também essa matéria. E estamos aqui, firme, forte, esperando fazer desse Ceará um clube cada vez maior. Muito obrigado. E quem ele mandou um abraço foi o Boy, viu? Meu parceiro lá do Racha do Adalto. E disse que quando você tiver a oportunidade, estiver livre, você pode comparecer lá ao Racha, que você será muito bem recebido, viu, Silas? Vou sim, um grande abraço pro Boy, um grande amigo que a gente fez aqui no Ceará e que a gente leva no coração aí. Um abraço, Boy. Valeu, Silas. Maravilha. O Tafarel, acho que o Raul também jogou também, né? Não, em eliminatória não. Tá aí o Jorginho. E o Brasil fez 21 gols já em eliminatórias na Venezuela. O artilheiro é Tostão, que fez 6 gols. Aí o Silas. Branco. Dunga. A enfiada de bola é com o Branco. Ele sai lá da esquerda, meio curtido, mas de ponta direita. Careca na área, Bebeto também.
Toque para Valdo. Vai sair Capricho. Na medida. Para Careca. Ajeita para trás. A bola batida. Gol! Brasil! É do Brasil! Silas, número 10! Olha o replay! Careca ajeitou! Brasil! Uma bomba de perna direita para você curtir por trás. Baiana caiu, bateu nela, não deu para evitar. Foi lá no fundo da rede no canto direito. Terceiro gol. Brasil 3-0. Silas aos 37 minutos do primeiro tempo. Tá de bom tamanho. Primeiro tempo, 3-0 Brasil. Para você curtir por outro ângulo, junto ao chão. 3-0 Brasil. Golaço também do Silas. Tá bonito, tô gostando, Chico. Todo mundo tá gostando e o Silas acertou, enfim, porque o Silas ia tentando esse chute de longe e a bola saia sempre alta, 3, 4 metros acima da baliza. Agora acertou na mosca. Uma jogada São Paulina, jogada que eles fizeram muitas vezes aqui quando jogavam juntos no São Paulo. Mas ele já saiu chutando naquela grande defesa do Baiana e agora pegou rasteirinha no canto. Bem, é difícil o goleiro pegar lá, como você viu, né? Foi com tudo, tocou na bola, mas não deu para deter. É o primeiro gol de Silas na eliminatória e com esse gol o Brasil aumenta para 5 a vantagem que tem de gol sobre o Chile. Maurício Santos, o repórter do futuro, saudosista e atual do futebol de todos os tempos.